Relato 1. O motorista que mudava a rota. Renato sempre pedia carro por aplicativo para voltar do trabalho. O restaurante fechava tarde, e ele não queria atravessar a cidade de ônibus durante a madrugada. Naquela noite, como de costume, digitou seu endereço, esperou poucos minutos e entrou em um carro branco, aparentemente comum. O motorista sorriu discretamente, confirmou seu nome e deu partida. Até aí, tudo normal. No início da corrida, Renato manteve o olhar no próprio celular, mas em determinado momento notou algo estranho. O aplicativo em seu telefone mostrava a rota conhecida, com destino ao seu bairro. No celular do motorista, porém, a tela refletida pela luz indicava outra direção, cada vez mais distante da que deveria ser. A primeira curva inesperada poderia ser um atalho. A segunda já o deixou inquieto. A terceira o fez perceber que não estava indo para casa. Ele tentou interromper com educação, dizendo que o GPS estava errado, mas o motorista respondeu apenas com um sorriso breve, como se não tivesse entendido. Quando Renato insistiu, o homem disse: "Confia em mim, essa é a rota mais rápida." A voz era calma demais, sem pressa, como se não estivesse preocupado com o desconforto do passageiro. A cidade conhecida começou a desaparecer. As ruas movimentadas deram lugar a avenidas cada vez mais desertas, ladeadas por terrenos baldios e postes com luzes falhando. O aplicativo de Renato continuava mostrando o caminho correto, mas o carro seguia em outra direção. Tentou compartilhar sua localização com um amigo, mas a tela congelou. O sinal simplesmente desapareceu. O coração disparava. Ele pensou em sair do carro, mas as portas estavam trancadas. Tentou abrir discretamente, mas a trava não cedia. O motorista manteve o olhar fixo na estrada, sem expressão. De vez em quando encarava Renato pelo retrovisor com olhos frios, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Depois de minutos que pareceram horas, o carro entrou em uma estrada estreita, quase sem iluminação. O silêncio só era interrompido pelo som dos pneus no asfalto. Foi então que Renato percebeu algo ainda mais perturbador. No aplicativo do motorista, o destino indicado era um ponto sem nome, marcado apenas por coordenadas, no meio de uma área escura e isolada. O desespero tomou conta. Renato gritou, pediu para descer, bateu no vidro. O motorista não reagiu. Apenas dirigia, firme, como se estivesse obedecendo a uma ordem que não precisava ser dita. O passageiro sabia que precisava agir rápido. Em um impulso, fingiu passar mal, dizendo que iria vomitar. O homem continuou sério, mas dessa vez reduziu a velocidade e abriu a janela. Nesse instante, Renato puxou a trava com força. O mecanismo cedeu por um segundo, tempo suficiente para ele empurrar a porta e se lançar para fora, rolando no acostamento. O carro seguiu em frente por alguns metros e parou. As lanternas vermelhas iluminaram a estrada vazia. O motorista permaneceu imóvel, sem sair do carro, apenas observando pelo retrovisor. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, arrancou em alta velocidade e desapareceu. Renato correu até encontrar um posto de gasolina aberto, onde pediu ajuda. Quando verificou o histórico da corrida no celular, o aplicativo mostrava que a viagem havia terminado normalmente em frente à sua casa, como se nada tivesse acontecido. Desde aquele dia, ele nunca mais pediu um carro de madrugada. E até hoje, quando precisa usar o aplicativo, sente um frio na espinha ao ver o mapa carregando, porque agora sabe que nem sempre o destino mostrado na tela é o mesmo que o motorista escolhe seguir. Relato 2. O passageiro invisível. Bianca nunca ligou para conversas de motorista. Preferia ficar em silêncio, fone de ouvido, mensagem rápida para avisar que estava a caminho. Naquela madrugada, pediu a corrida na porta do hospital onde visitara a avó. A rua estava quase vazia, vento frio varrendo folhas e um cheiro de desinfetante que parecia não abandonar a roupa. O carro chegou em 3 minutos. Sedã preto, vidros limpos, adesivo discreto no para-brisa. O motorista confirmou o nome dela, destravou as portas e perguntou se podia seguir pelo trajeto padrão. Ela assentiu. Tudo comum, como deveria ser.
No segundo quarteirão, o homem interrompeu o silêncio. Não era a pergunta sobre temperatura do ar nem sobre música. Ele disse com naturalidade desconcertante: "Vocês querem água? Tenho aqui atrás." Bianca fingiu não ouvir. Talvez ele tivesse se confundido com outra corrida. Mas poucos metros à frente ele completou: "Para vocês dois. Gosto de oferecer, ainda mais a essa hora." O estômago dela contraiu. Respondeu que estava sozinha. O motorista riu sem graça, um som curto, como quem evita constrangimento. "Ah, desculpa, é que pelo app aparece 2. Bianca olhou a própria tela. A reserva exibia apenas o seu nome, um passageiro, destino fixado, tarifa estimada. Nada sugeria companhia. O retrovisor mostrou o rosto do motorista por um ângulo de aquário. Olhos puxados, olheiras profundas, atenção dividida entre a rua e o reflexo. Ele insistiu com delicadeza: "Você não quer que eu aumente o ar para o banco de trás? Às vezes quem senta ali prefere mais frio." Ela respirou fundo e respondeu que não havia ninguém atrás. Ele assentiu, mas manteve a hipótese viva. "Tá, tudo bem." O carro seguiu por uma avenida de galpões. As lâmpadas do painel iluminavam discretamente o interior. Velocímetro digital, navegação presa a um suporte, pequenos pingos de luz dos botões de porta. Foi nesse momento que Bianca ouviu o som que não esperava. O aviso do carro apitou 2 vezes, o mesmo tom que os cintos emitem quando alguém senta e puxa a fivela. Olhou para o lado, depois para o retrovisor. O banco de trás, no espelho, parecia levemente afundado do lado direito, como se um peso invisível tivesse distribuído a espuma. Ela virou o tronco rápido como quem pega uma criança no flagra de se soltar. O assento estava liso. A sensação de afundado só existia na imagem. Tentou se convencer de que era fadiga. O hospital, a hora, a cabeça pesada. O motorista, porém, não ajudava o cérebro a se acomodar. Comentou sem mistério: "Seu amigo entrou quietinho. Às vezes acontece. A pessoa fica sem graça de falar." Ela engoliu seco. A voz saiu mais firme do que se sentia. "Não tem ninguém comigo." Ele respondeu com um claro, que não encerrava a conversa. Depois encostou o dedo no painel e baixou a temperatura do ar-condicionado. Uma corrente fria escorreu pelo pescoço de Bianca como água. O GPS propôs a saída pela marginal. O motorista concordou e jogou o carro para a esquerda. Na conversão, outro ruído. O clique sutil de trava de cinto se encaixando. Ela conhecia aquele som de táxis e carros de aplicativo, a pequena vitória do sistema de segurança quando a fivela entra no lugar. Olhou para trás de novo. Vazio. No retrovisor, contudo, algo atraía. O tecido do encosto de cabeça formava uma ruga que não deveria estar ali. Um desenho de pressão que desenhava, muito de leve, a curva de um ombro. Bianca tirou os fones sem perceber que já nem os ouvia. O motorista, talvez percebendo a tensão, tentou normalizar. "Acontece muito, sabe? Às vezes a própria plataforma soma passageiro extra quando o cliente marca levar algo no banco de trás. É bug." Ela conferiu a reserva. Não havia nenhum item descrito. O homem insistiu em tom de desculpa. "O app travou aqui mostrando 2. Juro, não quero te assustar. É só tecnologia falhando." Ela assentiu por educação, mas um detalhe deslocou o chão interno. Uma fragrância doce começou a preencher o carro. Um cheiro de shampoo de bebê que ela reconheceu da infância. Engoliu a vontade de comentar. Preferiu o cálculo frio do perigo. Se era truque, se era tentativa de manipulação, ela precisava de saída. Abriu a tela do mapa e compartilhou a localização ao vivo com o primo. Escreveu tudo ok, por reflexo, como quem acredita controlar o azar com mentira. O trânsito ficou raro. Um caminhão à frente soltou fumaça azulada. O motorista trocou de faixa. O painel apitou outra vez, agora curto, e acendeu um ícone discretíssimo no canto. Airbag lateral ativado. Não fazia sentido. Esse sensor só responde a impacto ou presença. Ela encarou a luz e, quando ergueu os olhos para o retrovisor, o mundo apertou. Não havia forma humana nítida. Não havia rosto.
mas a superfície escura do vidro devolveu um borrão onde deveria haver apenas a transparência do banco. Era como olhar nuvens e enxergar figuras, com a diferença de que a figura se mantinha imóvel no exato lugar, como se sustentasse a própria existência em cima do contorno que o medo empresta. O motorista falou baixo, quase para si. Se ele quiser que eu pare, eu paro. Bianca não sabia se ele era um hábito de linguagem ou a confirmação de que não era a única vendo sinais. Pediu para encostar num posto que surgia adiante. Ele sinalizou, aproximou-se da entrada e, no momento em que reduziu, o carro acusou. Porta traseira direita aberta por um segundo e fechou o aviso sozinho, como se alguém tivesse testado a maçaneta e desistido. A luz do posto ajudou pouco. O vidro do banco de trás devolveu apenas o ambiente, sem invasões. Eles pararam. O frentista se aproximou com o tédio de quem atravessa madrugadas. O motorista encheu o tanque. Bianca saiu para alongar as pernas e ficou alguns passos afastada sob o holofote branco que tira a cor das coisas. Sentiu um frio que não era do vento. O frentista apontou para o carro e perguntou se era para limpar os 4 vidros. Ela respondeu que sim. O rapaz circulou o veículo com pano e spray. Quando passou pelo vidro traseiro, fez um gesto automático de quem contorna uma marca de mão no lado de dentro. Franziu o senho e esfregou 2 vezes no mesmo ponto, irritado por não conseguir apagar. Bianca voltou para o banco, trêmula. O motorista respirou fundo, colocou o cinto com um clique mais alto do que antes e ofereceu de novo: água para vocês. Ela não respondeu. O carro retomou a avenida. O GPS corrigiu o trajeto, revelando que estavam a 15 minutos do destino. 15 minutos podem ser tudo quando o corpo aprende a contar em pulsações. Nos últimos quarteirões, o motorista parou de falar. A cidade dormia com luzes espaçadas, fachadas opacas, um cachorro latindo atrás de grade. O painel fez mais um alerta. Sensor de ocupação traseira em uso. Bianca fixou o olhar no próprio reflexo no vidro lateral, tentando se ancorar na única pessoa que tinha ali. A imagem mostrou apenas seu rosto pálido e, por um segundo miserável, uma sombra redonda justo na região do ombro, como se alguém tivesse inclinado a cabeça por cima dela. Não por afeto, mas por curiosidade fria. Piscou e a sombra sumiu. Chegaram ao prédio. O carro encostou. As luzes internas acenderam com o estalo da marcha no P. Foi quando o sistema emitiu um último aviso. Solte o cinto do passageiro traseiro direito. Bianca gelou. Ela abriu a porta e desceu devagar, pronta para agradecer e encerrar como se nada houvesse acontecido. O motorista não a deixou fugir do ritual. Olhou pelo retrovisor para o banco de trás e falou sem ironia: "Pode sair também, parceiro. Obrigado pela companhia." Nada se moveu. O aviso no painel apagou sozinho depois de 3 segundos, obedecendo a regras que nenhum dos dois conhecia. O motorista sorriu sem graça, um sorriso cansado de quem vê coisas em turnos longos demais, e desejou boa noite. Bianca entrou no prédio com passos curtos, resistindo ao impulso de correr. No hall, lutando com as mãos para encaixar a chave no portão interno, olhou de volta para a rua. O sedã continuava parado. O motorista olhava para frente. As luzes internas ainda acesas revelavam no banco de trás a marca diagonal de um cinto que havia sido usado e solto. No apartamento, o telefone vibrou. Notificação do aplicativo. Sua corrida foi compartilhada com 2 passageiros. A captura de tela mostrava o resumo. Um itinerário simples. Nota automática por cordialidade do motorista. E na seção de observações do parceiro, havia uma linha impessoal, gerada pelo sistema. Itens esquecidos no banco traseiro. 1. Abaixo, o botão Recuperar item. Bianca não havia deixado nada. Ainda assim, seu dedo pairou 1 segundo sobre o botão, como se reconhecer a existência do item fosse o mesmo que admitir que mais alguém esteve ali. Fechou o app com força e jogou o celular sobre o sofá. Nos dias seguintes, ela evitou rodar de madrugada. Quando não havia alternativa, escolhia motoristas com centenas de corridas e avaliações longas,
como se notas fossem crucifixos contra o que não dá nome. Um deles, semanas depois, reconheceu o prédio e comentou, para quebrar o gelo, que aquela região tinha corrida tranquila. Só fico atento ao banco de trás, disse casual. De madrugada, esses sensores novos acusam qualquer peso. Às vezes apitam sem ninguém sentado. Coisa de tecnologia. Ele falou tecnologia como se dissesse azar. Bianca riu por educação, olhou para o espelho e se viu, sozinha, no banco. O retrovisor devolveu o que devia. Mesmo assim, cruzou o braço por instinto, como quem defende espaço. Em certas noites, quando o carro desacelera na porta do prédio e as luzes internas acendem sem pedido, ela jura sentir o ar atrás mexer 1 milímetro, amassando a sombra no estofado antes de voltar ao lugar. Relato 3. O retrovisor que enganava. Mateus trabalhava em uma agência de publicidade e, após uma sexta-feira de entrega de campanha, saiu exausto perto das 2 da manhã. O escritório ficava em uma região movimentada durante o dia, mas àquela hora, as ruas estavam desertas. Pediu um carro pelo aplicativo, certo de que em 20 minutos estaria em casa. O veículo chegou rápido, um hatch cinza com vidros levemente escuros. O motorista confirmou seu nome com voz calma e deu partida. Os primeiros minutos correram em silêncio, exceto pelo som do motor e do ar-condicionado. Mateus encostou a cabeça no vidro, tentando relaxar, mas algo no retrovisor central chamou sua atenção. Não era o motorista que ele via refletido, e sim a si mesmo. Até aí, tudo normal. O problema começou quando percebeu que sua imagem refletida não obedecia exatamente aos seus movimentos. Quando passou a mão no cabelo, o reflexo demorou frações de segundo a repetir. Quando coçou o queixo, o reflexo parecia sorrir de leve, um detalhe que ele não havia feito. O desconforto aumentou. Tentou ignorar, pensando que era apenas cansaço. Mas a cada olhar rápido, a diferença se tornava mais evidente. O reflexo parecia ter vontade própria, um leve atraso que deixava claro que não era apenas um espelho. O motorista, atento à estrada, parecia não perceber nada, mas em um momento, olhou para o retrovisor e comentou: "Você está bem? Está pálido." A voz dele soou distante, como se viesse de um lugar profundo. Mateus respondeu que sim, tentando soar natural. Por dentro, o pânico aumentava. Decidiu testar. Fingiu tossir, mas manteve a boca fechada. No retrovisor, sua versão refletida abriu um sorriso sutil, quase zombeteiro, antes de imitar a tosse atrasada. O coração disparou. Ele se ajeitou no banco, desviando os olhos, mas não conseguiu evitar a tentação de olhar de novo. Dessa vez, o reflexo não apenas o encarava, mas mexia os lábios em palavras que não estavam sendo ditas. Mateus sentiu o corpo gelar. Apertou o celular nas mãos, pensando em enviar localização para alguém. No mesmo instante, no retrovisor, sua imagem refletida levantou um dedo diante dos lábios, em sinal de silêncio. Ele travou. O motorista notou o nervosismo e perguntou se queria parar em algum posto para descansar. Mateus negou, com medo de sair do carro e ficar vulnerável em uma rua vazia. A viagem prosseguiu, mas cada vez que olhava para o retrovisor, via detalhes que não correspondiam a si mesmo. O reflexo piscava menos vezes do que ele, sorria quando ele estava sério, e em um momento específico, inclinou o corpo para frente antes que ele próprio se movesse. Era como se o espelho mostrasse uma versão adiantada ou independente, uma presença que o observava com interesse perturbador. Quando finalmente chegaram ao seu prédio, o motorista estacionou e desejou boa noite. Mateus abriu a porta rapidamente, sem olhar para trás, mas no último instante não resistiu. Encarou o retrovisor. Sua imagem não estava mais lá. No lugar, havia apenas o banco vazio, como se nunca tivesse existido reflexo algum. Naquela noite, não dormiu. E até hoje evita pegar carros à noite. Mas às vezes, quando está em veículos de amigos durante o dia, ainda percebe pequenos atrasos no retrovisor. Pequenos sorrisos que ele não deu. Pequenas expressões que não nasceram de seus músculos.
como se algo tivesse ficado preso em algum lugar entre o vidro e a noite, esperando a próxima vez em que ele ousar olhar fundo demais para o espelho. Relato 4. A corrida que não terminava. Júlia sempre pedia carro por aplicativo para voltar do plantão. Saía do laboratório às 2h30, atravessava o estacionamento vazio e aguardava sob a marquise com a mochila no colo. Naquela quarta, o hatch branco apareceu em menos de 2 minutos. O motorista confirmou o nome dela, perguntou se podia seguir pela rota padrão e partiu sem conversa, com o painel iluminado num azul frio que parecia afastar o sono. Tudo comum, até que o relógio do celular marcou 2h47 e a corrida passou a parecer um pedaço de borracha esticado além do aceitável. O caminho até sua rua levava, no máximo, 15 minutos. O aplicativo mostrava tempo estimado de 13, mas à medida que cruzavam as avenidas vazias, o relógio na parte superior da tela parou de se comportar como relógio. Os minutos passaram a cair e voltar, como se um algoritmo indeciso os estivesse testando. 2h54, 2h52, 2h55. Ela apertou o botão de bloquear e desbloquear para ver se estabilizava. Não mudou. O mapa continuava a desenhar a seta do carro sobre o trajeto correto. A sensação de deslocamento no corpo, contudo, dizia outra coisa. As curvas se repetiam. Os mesmos postes piscavam. As mesmas vitrines entregavam sombras iguais, como se tivessem dado meia volta sem avisar. O motorista mantinha o silêncio profissional. Não tinha música, não tinha rádio, apenas o ruído do ar comprimido e o som dos pneus no asfalto. Em uma esquina conhecida, em vez de virar à direita, ele seguiu reto. Júlia comentou, educada, que a entrada para seu bairro era ali. Ele respondeu com uma calma de quem recita instrução decorada. O app recalculou. É melhor por aqui. A voz não tinha malícia, não tinha ameaça, mas também não carregava o tipo de dúvida humana que um desvio acidental costuma trazer. Ela abriu a tela de compartilhar trajeto com a irmã. O ícone girou sem sucesso. Sinal fraco. Tentou outra vez e conseguiu enviar. A confirmação chegou com o tempo congelado. 17 min restantes. Não caminhava nem para novo cálculo, nem para baixo. Era uma promessa engessada. Olhou pela janela. Passavam de novo pela fachada do mesmo autopeças com letreiro queimado. Júlia podia jurar que reconhecia a grafia torta do S, a placa de aluguel meio caída. Tinha a impressão de que o carro fazia um circuito em falso, uma repetição invisível. Quando o mapa mostrou que faltavam 3 quarteirões, o aplicativo apitou com a suavidade familiar e exibiu: aproxime-se do destino. Júlia sorriu por reflexo. Reta final. O carro dobrou na rua da casa dela. Encostou em frente ao portão e parou com precisão enfadonha. As luzes internas não acenderam. O motorista colocou no P, ergueu o freio e esperou sem virar o corpo. Ela agradeceu, puxou a maçaneta e desceu, sentindo o ar frio na pele. Andou 2 passos, entrou pelo portão, subiu as 3 escadas até o hall e encostou na porta do apartamento. Nesse ponto, o celular vibrou. Abriu a notificação esperando o recibo. Na tela, a corrida seguia em andamento. Voltou ao portão e olhou para a rua. O carro continuava parado exatamente onde a deixara. Faróis baixos acesos, placa refletindo a luz do poste. O motorista, imóvel, mãos no volante. Júlia abanou a mão para chamar atenção e fez sinal de que estava tudo certo. Nenhuma resposta. O aplicativo mostrava o carro em rota, e a linha azul seguia do ponto onde ela estava para uma seta que não se movia. Tempo estimado. 1 min. Esse minuto persistiu como pedra. Passou 1 minuto real, depois mais 1. Na interface, nada mudava. Decidiu encerrar manualmente. Tocou nos 3 pontos, selecionou problema na corrida. O formulário abria e fechava sozinho, como se alguém do outro lado negasse o pedido. Tentou cancelar. O botão girou e voltou para a tela principal com a mesma frase irônica. Aproxime-se do destino. Ela estava literalmente sobre o destino. O ponto azul coincidia com a varanda do apartamento.
A irmã ligou, despertada pelo compartilhamento. Perguntou se estava tudo bem. Júlia contou o básico e acrescentou que o carro ainda estava ali, parado. A irmã sugeriu tirar uma foto da placa. Ela aproximou a câmera, focou, mas o número aparecia tremido só na tela, como se uma camada de calor subisse do asfalto em plena madrugada fria. Na foto salva na galeria, porém, a placa saiu nítida. Enviou para a irmã com mensagem curta. Se eu não responder, liga. Os faróis do carro piscaram uma vez. Coisa breve, como quando se aciona o destravar. Júlia percebeu que as luzes internas continuavam apagadas e que, por trás do para-brisa, a silhueta do motorista parecia mais uma ausência do que um corpo. O telefone vibrou de novo. Nova notificação do aplicativo, desta vez com um detalhe que a fez sentir o estômago afundar. Seu motorista está aguardando você retornar ao veículo para finalizar a corrida com segurança. O texto vinha acompanhado de um botão, voltar para o carro. Ao lado, uma contagem que não fazia sentido. Tempo parado, 00 Estava parado há muitos minutos. O contador insistia no 0. Júlia entrou no prédio, subiu mais um lance de escadas e ficou espiando pela janela do hall que tinha vista para a rua. O carro não se moveu. O ponteiro do relógio de parede avançou 2 minutos. O painel do aplicativo não. Ela foi até a cozinha, bebeu água, voltou à janela. O hatch branco permanecia imóvel como móvel pesado encaixado na calçada. A irmã mandou mensagem. Quer que eu chame a polícia? Júlia hesitou. Parte dela tinha medo de transformar uma situação estranha em uma cena que a expusesse a desconhecidos durante a madrugada. Parte queria simplesmente que aquele carro fosse embora. Escreveu. Espera 5 minutos. No quarto tentou forçar o encerramento do app. Fechou, abriu, limpou o cache, desligou e ligou o telefone. Quando a tela reacendeu, a corrida continuava ao vivo, com a mesma instrução de aproxime-se do destino. Uma linha mínima azul ligava o carro à porta dela, como se a chegada dela não contasse sem o ritual que o sistema exigia. A cada tentativa de relatar o problema, a interface se retraía, como se defendesse a corrida da própria passageira. Desceu outra vez. Resolveu falar com o motorista pela janela, mantendo o portão entre eles. Perguntou alta o suficiente para atravessar o vidro, se ele precisava de algo, se havia bug no app. O rosto do homem estava na sombra do teto do carro, mas ela percebeu a boca se mover. Não ouviu som. Apenas um gesto curto, quase um não, seguido de uma ponta de sorriso que não conversava com o resto do rosto. Ele levantou a mão e apontou para o celular dela, como quem diz que a solução está ali. Ela subiu o aplicativo de novo com o polegar. Um banner novo tinha surgido no topo. Por sua segurança, permaneça no veículo até a finalização. Júlia deu uma risada sem humor sozinha no hall e escreveu para a irmã. O app quer que eu volte para o carro. A resposta veio seca. Não volte. A vizinhança seguia dormindo. Nenhuma janela se abriu, nenhum cachorro latiu, nenhum carro passou. O hatch branco parecia fazer parte da calçada. Passados mais 10 minutos reais, a irmã, sem esperar, ligou para a central da plataforma pelo número de contato geral. Depois de discar opções, alguém atendeu com cordialidade de script e garantiu que encerraria a corrida remotamente. 2 minutos depois, o celular de Júlia vibrou. Sua corrida foi finalizada. Ela respirou fundo. A tela exibiu o recibo com valor ínfimo, como se tivessem percorrido apenas um quarteirão. Horário de término, 2h59. Ela olhou o relógio de parede, 3h17. Aliviada em tese, voltou à janela com o impulso de confirmar o fim. O carro continuava lá, agora com os faróis completamente apagados. O painel emitia um brilho muito fraco, quase inexistente, como de aparelho em modo de espera. O motorista, imóvel. Júlia decidiu filmar. Assim que apontou a câmera, as luzes internas acenderam por 1 segundo e apagaram. O vídeo capturou apenas a rua vazia. Quando reproduzido, o hatch parecia apagado desde sempre, como se o piscar não tivesse acontecido.
Ela se forçou a sair do ponto de observação. Trancou as fechaduras, fechou a janela com um clique daquela trava antiga que nunca usa. No quarto, encostou a cabeça no travesseiro e deixou os olhos abertos, porque fechá-los parecia dar vantagem a alguma coisa sem nome. O telefone vibrou. Outra mensagem da plataforma. Esquecemos de te perguntar. Como foi a corrida? Abaixo, as 5 estrelas vazias aguardavam o toque. Ela marcou uma estrela, escreveu um relato breve e anexou o print do em andamento congelado. Apertou enviar. A tela travou por 3 segundos e devolveu um formulário em branco como se nada tivesse sido preenchido. O sono veio em parcelas pequenas. Às 4h12, um farol atravessou a cortina e riscou o teto. Júlia levantou num salto e correu à janela. A rua estava vazia. O lugar onde o carro ficara tinha uma marca de pneus mais escura, semicircunferência de quem engata e gira para sair devagar. A sensação física de alívio não veio. Em seu lugar, uma espécie de ressaca de alerta, corpo inteiro em posição de quem ouviu um barulho no cômodo ao lado. Ao despertar, o aplicativo mostrou o histórico com a corrida encerrada no endereço do cliente. A aba de recibos trazia horário de início e fim compatíveis com o mundo que não viveu. Na seção Itens Esquecidos, havia um botão ativo, como se ela tivesse deixado algo no carro. Júlia não perdeu nada. Ignorou. À tarde, a plataforma enviou outro e-mail automático. Percebemos que você não avaliou sua experiência. A memória de ter tentado avaliar ficou só nela. Desde então, ela evita pedir corrida sozinha de madrugada. Quando não há alternativa, combina de alguém acompanhá-la pelo telefone até entrar no prédio. Ainda assim, às vezes, quando o carro encosta e o motorista coloca a marcha no P, as luzes internas demoram 1 segundo a acender, como se o sistema aguardasse um consenso silencioso para liberar a chegada. Em noites particulares, por razões que ela não domina, o celular vibra minutos depois de chegar em casa com um aviso curto. Sua corrida está em andamento. Ela abre e a tela mostra o mapa com a seta parada diante do portão. Tempo estimado 1 min, barra azul ligando o carro a seu hall, como se a noite recusasse o fim. Nessas ocasiões ela fecha o app, apaga as luzes, encosta-se na porta e fica escutando o corredor do prédio. Não há passos, não há vozes, não há nada. A ausência pesa como alguém parado do lado de fora, com as mãos no volante, esperando que ela volte para terminar o que, para o aplicativo, começou e ainda não acabou. Relato 5. O motorista que sabia demais. André pediu a corrida logo depois de sair de um bar no centro. Eram quase 3 da manhã, e a cidade parecia suspensa em um silêncio que só era quebrado pelo barulho de garrafas sendo recolhidas nos bares que fechavam. O carro chegou rápido, um sedã preto, impecável. O motorista, de meia idade, abriu um sorriso educado, confirmou o nome de André e seguiu em frente. Até aí, tudo parecia comum. No primeiro quarteirão, a conversa começou de forma trivial. O motorista comentou sobre o clima frio, sobre o trânsito que havia sido intenso mais cedo, sobre o cansaço da madrugada. André respondeu por educação, mas, poucos minutos depois, o tom mudou. Sem qualquer transição, o homem perguntou: "Você não costuma beber cerveja escura, não é? Prefere a Pilsen?" André travou. Era verdade. Mas nunca havia falado disso no trajeto, e o aplicativo não tinha como mostrar uma informação tão íntima. Ele riu de nervoso, tentando disfarçar. O motorista prosseguiu: "E imagino que deve ter se divertido com seus 2 amigos hoje. O que foi? Briga com a namorada? Faz tempo que você não sai com ela." André sentiu o corpo gelar. Aquele homem não poderia saber disso. Nenhuma rede social aberta, nenhum detalhe revelado. A relação havia terminado semanas antes de forma silenciosa, sem posts, sem comentários públicos. Ainda assim, o motorista falava como se acompanhasse sua vida de perto. O carro seguia em direção ao bairro, mas cada frase deixava a viagem mais longa do que deveria ser. O motorista descrevia detalhes do apartamento de André, mencionou a cor do sofá da sala, falou até sobre o cheiro da cozinha quando ele cozinhava macarrão aos domingos.
A cada frase, a respiração ficava mais curta. Perguntou de onde o homem o conhecia. A resposta foi um sorriso tranquilo. Você se esquece que as pessoas deixam rastros. Eu só sigo o que você mesmo mostra. Mas André sabia que não era isso. Havia coisas que jamais dissera a ninguém. Pensamentos íntimos, medos guardados, segredos que carregava desde a adolescência. Ainda assim, o motorista descreveu cada um com precisão assustadora. Você ainda sonha com aquele acidente na escola, não sonha? Aquele corte no braço que nunca contou de onde veio. Você ainda sente o cheiro de ferro no nariz quando lembra. André tentou pedir para parar o carro, mas o motorista apenas disse: ainda não é hora de descer. Você precisa ouvir até o fim. A rua estava deserta. Nenhuma viva alma por perto. O GPS indicava a chegada em 5 minutos, mas André tinha certeza de que já passara mais tempo do que o normal. Quando finalmente o carro encostou diante de seu prédio, ele saiu quase correndo, trêmulo. O motorista baixou o vidro e disse com voz calma: hoje você vai dormir mal, mas não se preocupe. Eu volto quando você esquecer. Na manhã seguinte, André abriu o aplicativo para relatar o ocorrido. O histórico mostrava a corrida como cancelada antes mesmo de começar. Sem motorista associado, sem placa, sem recibo. Nenhum registro de que alguém o havia levado naquela madrugada. Até hoje, quando abre o app, sente o coração acelerar ao ver o carro se aproximando no mapa. Porque nunca tem certeza se vai encontrar apenas um motorista comum ou alguém que já sabe demais. Final. Se essas histórias fizeram você pensar 2 vezes antes de entrar em um carro de aplicativo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pode ser que alguém próximo precise desse aviso antes da próxima corrida. E se ainda não é inscrito, prepare-se. Aqui, cada relato é mais do que uma narrativa. É um lembrete de que o próximo trajeto pode ser o último. Inscreva-se agora